muito importante também a gente ter a oportunidade de falar desse assunto tão atual e tão relevante para o setor de geração distribuída e para a energia solar e para o estado de Minas Gerais, que é líder nisso, como a questão do marco legal da geração própria. Eu trouxe uma apresentação para a gente conversar um pouquinho sobre isso, vou compartilhar com vocês, espero que estejam vendo a minha tela. E aí, já começo também aproveitando para apresentar a Absolar. A Absolar é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e o papel da associação é exatamente o de fazer a representação do setor de energia solar fotovoltaica no Brasil e fora do país também, perante as diversas esferas que a gente tem de decisão, os diversos poderes, ajudando de fato a avançar a pauta, as políticas públicas e a solucionar demandas que o setor tenha. A associação está presente hoje em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, e nós temos mais de 600 associados entre empresas nacionais e internacionais que estão presentes também em todas as esferas, em todos os elos da cadeia, tanto cadeia produtiva, de produzindo equipamentos, por exemplo, de energia solar fotovoltaica, geração distribuída, geração centralizada, financiamento. Então, é uma atuação, de fato, bastante transversal, que a gente tem tido ao longo dos anos aqui com o setor. Quando a gente fala de energia solar fotovoltaica, a primeira coisa que a gente tem que pensar, sem dúvida alguma, e que bom que é assim, é pensar nos benefícios que a fonte tem trazido ao Brasil. Então, a gente olha, apesar da solar ser uma tecnologia que não é jovem, né, apesar dela estar se popularizando agora, é uma tecnologia que existe já há bastante tempo, a gente costuma traçar essa linha do tempo dos benefícios da solar no país a partir de 2012. Por que 2012? Né? Porque foi quando a gente teve, de fato, a vinda da resolução normativa que permitiu ao consumidor gerar a própria energia, que é a Resolução Normativa 482, editada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e também quando a gente começou a ter alguns leilões, primeiro estadual, de forma estadual, depois os primeiros leilões federais acontecendo dedicados para a fonte, e aí a gente viu um crescimento cada vez mais expressivo do setor. A gente vai ver alguns desses números. Então, a gente fala, né, de 2012 para cá, nem 10 anos ainda, mais de 54 bilhões de reais em investimentos privados trazidos para o país, que se traduzem também em mais de 312 mil novos empregos, né, mais de 11 milhões de toneladas de CO2 equivalente evitadas, um dado super importante, quando a gente lembra que em menos de um mês o Brasil vai participar efetivamente da COP26, que acontece em Glasgow, a Conferência das Partes da ONU, e mais de 14,6 bilhões de reais arrecadados pelo poder público em tributos efetivamente originados aí ao longo dessa cadeia produtiva. Quando a gente olha, faz um recorte disso e olha, por exemplo, somente para a geração distribuída, e esse recorte ele é muito relevante porque hoje a gente tem 10 gigas de capacidade instalada de energia solar e desses 10, né, 10,4 na verdade, 7 praticamente são efetivamente da fonte solar, da fonte solar em modalidade, em forma distribuída. Então, de fato, é uma forma, né, pensar na solar no telhado dos brasileiros, nas propriedades rurais, na indústria, junto à carga, como a gente fala, é realmente um vetor essencial para o crescimento da energia solar no Brasil. E aí, dentro dessa possibilidade do consumidor gerar a própria energia a partir de fontes renováveis, a solar se destaca aí com grande parte, né, 97% do estudo que a gente tem de capacidade instalada, exatamente por ser uma fonte que é modular, então ela consegue se adequar muito bem às diversas necessidades de tamanho, de potência que a gente tem, mas também por ser uma fonte que conta com um recurso disponível muito bom em todo o Brasil. Né? O recurso fotovoltaico está presente de norte a sul do país, de maneira muito equilibrada, eu diria. A gente tem regiões como o norte de Minas, por exemplo, que são destaque em termos de potencial, mas o Brasil inteiro tem uma área, de fato, bastante propícia para isso. E aí, se a gente pensa, né, nesse dado da GD, né, da geração distribuída com energia solar, e, de novo, joga isso em comparação com, efetivamente, o crescimento que a gente tem tido, fica muito claro perceber que o setor está em franca expansão, quando a gente percebe esse comportamento de curva que a gente tem visto efetivamente ao longo dos últimos anos, e que em 2020 a gente instalou só no ano de 2020, né, que é o azulzinho dos gráficos,
mais do que a gente tinha instalado no Brasil em termos de capacidade instalada. E a gente espera repetir essa tendência de novo agora. Desculpa, gente, vou fazer um parênteses para dizer que está muito frio aqui em São Paulo, então eu estou um pouquinho resfriada. A gente espera repetir essa tendência ainda em 2021. A nossa projeção é que a gente vai terminar o ano com mais ou menos 8,5 gigas de capacidade instalada de energia solar. Estamos hoje com 7. Então, a gente teria aí 1 mês e 2 meses, né, mais ou menos, para a gente trabalhar 1,5 giga a mais. Aqui também só um paralelo entre o número de unidades consumidoras que a gente tem no Brasil recebendo os créditos de energia e o número de conexões. Então, a gente tem 576 mil sistemas instalados, distribuindo créditos de energia para 720 mil unidades consumidoras efetivamente. E esse é um número que cresce exponencialmente mês a mês. Hoje mesmo, se a gente fosse olhar por um dado do dia 7 de outubro, a gente está em mais de 750 mil unidades consumidoras. Então, de fato, mostra um pouco do potencial e do perfil aí do segmento. Quem tem usado a energia solar de forma distribuída? Residências. Então, o residencial, em termos de número, de quantidade de sistema, é, de fato, o segmento que tem a maior participação, seguido pelo comercial e seguido depois pelo rural, que é um segmento que tem crescido muito fortemente. Se a gente fosse olhar para esse mesmo gráfico, então, mais expressivo ainda, para um gráfico de potência instalada, né? Então, não a quantidade de sistemas, mas o tamanho desses sistemas, e aí já quase equiparando o residencial com o comercial, é o que a gente perceberia, de fato, é que o rural representa hoje 13,5% do que a gente tem de potência instalada em geração distribuída solar. E se a gente fosse olhar para esse mesmo dado, então, pensando num horizonte mesmo de 2016 ou 2017, esse número era de 2%. Então, percebam como é que o segmento tem galgado cada vez mais relevância, motivado aí pela própria necessidade desse consumidor de conseguir se precaver, né, ou se proteger, na verdade, né, das altas constantes que a gente tem tido na conta de luz, que já somam somente agora, em 2021, mais de 20%, se a gente pegar um acumulado de janeiro para cá. Minas Gerais é o estado campeão em termos de potência instalada que a gente tem efetivamente. Isso vai muito da política pública disponível no estado. É muito importante, né, perceber que, de fato, quando a política pública correta está no lugar, o setor privado responde entregando desenvolvimento, entregando investimento. Então, isso tudo demonstra efetivamente que é um setor que é bastante responsivo às decisões que a gente tem do poder público efetivamente. E pensando, então, em decisões do poder público, a gente teve, né, no mês de agosto, um motivo muito importante para comemorar e que a gente acredita que vai impulsionar ainda mais o crescimento do setor, que foi, primeiro, né, a realização de um acordo para que a gente tenha um texto fruto de consenso para o marco legal da geração própria de energia, e a vinda desse marco legal, ela está em discussão, ela foi objeto de discussão por mais de 3 anos, então chegar num consenso para que esse assunto pudesse efetivamente ser decidido era bastante relevante e importante, e se esse acordo aconteceu, né, logo na sequência a gente teve também, no dia 18 de agosto, a votação efetivamente do texto do projeto de lei, fruto desse acordo, que foi aí colocado dentro do PL 5829. Então, esse texto foi votado por uma grande participação, né, dos parlamentares favoravelmente, 476 votos favoráveis. É difícil a gente ter em plenário uma votação tão expressiva favorável no dia 18 de agosto, e já foi encaminhado para o Senado e já ganhou um relator no Senado Federal, que é o senador Marcos Rogério de Rondônia. Então, o senador tem agora ouvido as instituições do setor sobre o texto. Ele comentou que ele deve fazer alguns pequenos ajustes no texto, mas que, no geral, ele quer preservar o máximo possível o texto que ele recebeu da Câmara dos Deputados, exatamente por entender que foi fruto desse acordo e que, então, o acordo deve ser respeitado e honrado. Mas o que consta, então, no texto, né? O que é o fruto desse acordo? Primeiro ponto é que, quando a gente estava discutindo enquanto setor a vinda de um acordo para tratar
né, do marco legal da geração própria. E aí, gente, por que o marco legal é muito importante? Porque até ele existir, tudo que a gente tinha, né, em termos de regulação para geração própria de energia era fruto unicamente de uma decisão da ANEEL. E apesar de ser uma decisão bastante boa, né, uma resolução normativa que é bastante boa ainda hoje, é referência no mundo, ela é muito fraca sobre a ótica de segurança jurídica. Então, colocar esse direito do consumidor efetivamente dentro de uma lei é muito importante para que a gente trouxesse garantia, para que a gente trouxesse efetivamente segurança para quem quer fazer o investimento em um sistema que vai durar aí no mínimo, por exemplo, 25 anos. Então, assegurar essa situação era uma condição essencial para o segmento, e esse foi um dos principais pontos que a gente conseguiu trazer com o projeto de lei. Então, tanto a segurança jurídica de ter isso efetivamente dentro de uma lei, quanto também a previsibilidade e a estabilidade com o que a gente chama do direito adquirido. Ou seja, né, todos os consumidores que protocolarem a sua solicitação de acesso em até 12 meses após a publicação da lei, então o PL ainda não foi publicado na forma de lei, logo este prazo ainda não está contando, vão ficar nas regras atuais de compensação de créditos até 31 de dezembro de 45. Então, um período bastante benéfico, efetivamente, aí, de manutenção das regras atuais, tanto para os projetos existentes, quanto para os projetos que protocolem a solicitação de acesso até 12 meses depois. A perda desse direito adquirido às condições atuais só aconteceria efetivamente se o cliente optar por encerrar o contrato dele com a distribuidora, e isso não é trocar a titularidade do contrato, é efetivamente, imagina que você tem uma casa, e aí não é que você vai alugar essa casa para alguém e colocar a casa, então, em nome do seu locatário, né, a conta de luz em nome do locatário. É que você vai se mudar, não tem previsão, e aí você manda cortar ali, desligar a eletricidade daquele imóvel e encerrar a unidade consumidora. Esse seria um caso, por exemplo, de perda do direito adquirido. Irregularidade no sistema de medição e aumento aí na parcela de aumento. Então, se você tem um sistema instalado hoje, por exemplo, de 20 kW, e você decide ampliar esse sistema para 30 kW depois dos 12 meses de publicação da lei, nessa parcela que você ampliou, então nesses 10 kW que você ampliou, você entraria já diretamente nas regras novas. Você não ficaria, assim, nas regras atuais, somente o que você já tinha instalado antes. Então, isso tudo é muito importante. A gente entende que o projeto, né, na forma como acordado, também consegue endereçar um outro ponto que era muito demandado, que era muito pedido, que era o estabelecimento de uma remuneração efetivamente equilibrada pelo uso da rede de distribuição. Então, esse era um grande cerne da questão, né? Poxa, o consumidor que gera a própria energia, ele está usando a rede de distribuição. Se ele usa a rede de distribuição, ele deve pagar por ela em alguma medida. E grande parte do que motivou essa discussão durar esses 3 anos era a falta de acordo entre o setor, a sociedade e a ANEEL, e a ABRAD também, que é a associação que representa as distribuidoras de energia, sobre qual seria um percentual adequado para essa remuneração. E a gente entende que a gente conseguiu trazer isso na medida do possível dentro do projeto. Eu já mostro para vocês como é que ficou efetivamente essa proposta. Outro ponto essencial para o desenvolvimento de projetos é que a gente corrige uma disparidade cometida pela 482, pela resolução 482, desde que ela veio, que foi a de considerar que qualquer usina existente, mesmo as usinas que estão remotas, que não têm uma carga junto a ela, né? Então, ou seja, a usina não está instalada na minha casa, a usina está instalada numa propriedade rural, não tem nenhum equipamento conectado a ela, e ela está mandando créditos para consumidores que estão mais distantes. Então, hoje, essa usina, ela paga pelo uso da rede, porque ela é uma usina de porte um pouquinho maior, como se ela fosse um consumidor, como se ela efetivamente estivesse consumindo energia da rede e não injetando energia na rede. E aí o que o projeto vai fazer é solucionar isso, tratando essa usina como uma unidade geradora e, portanto, estabelecendo que ela remunere a rede como uma geradora efetivamente. A gente tem um outro ponto de polêmica hoje que existe, que é a questão do consumidor bioptante, né? Então, o bioptante é uma possibilidade do consumidor que tem um transformador, né, de até 112,5 kW,
KVA, na verdade, poder escolher ser tarifado não em média tensão, mas em baixa tensão. Então, por isso, como ele é tarifado na baixa tensão, porque ele escolhe, ele recebe o nome de B-optante. E a ANEEL tem entendido desde o começo do ano passado que esse consumidor não pode ter sistemas acima de 75 kW instalados junto à carga, porque ele perderia esse direito de enquadramento tarifário dele. A lei, então, vem solucionar esse ponto, também assegurando esse direito. E um outro ponto bastante importante que a gente resolve é a cobrança em duplicidade, que a gente tem hoje do custo de disponibilidade, que é como se fosse tarifa mínima, né? Então, o custo de disponibilidade, ele é a consumação mínima que a gente tem na nossa conta, né? Então, se você vai, por exemplo, num bar que tem uma consumação mínima de R$ 100, se você consumir os R$ 100, você vai pagar R$ 100. Se você consumir 150, você vai pagar 150. Se você consumir 50, você vai pagar R$ 100 também, né? Então, o custo de disponibilidade, ele segue essa mesma lógica. E hoje, quando o consumidor gera a própria energia, esse consumidor paga por esse custo em quilowatt-hora e também em dinheiro, em real depois. E aí o PL corrige essa distorção, o que é essencial para que a gente permita que mais consumidores possam gerar a própria energia. Falando em mais consumidores poderem gerar a própria energia, uma outra disposição do projeto que permite isso é a gente também reduzir esse patamar do custo de disponibilidade pela metade para um consumidor que instalar um sistema de até 1,2 kW. 1,2 kW, gente, é um sistema bastante pequeno, tá? Mas a ideia, de fato, dessa disposição é estimular consumidor de menor porte, que, em geral, pode ser um consumidor de baixa renda, por exemplo. Então, é o que a gente quer tentar solucionar esse ponto. Por isso que a gente trouxe aí, ou conseguiu colocar isso dentro do projeto. Outras melhorias, falando efetivamente de oportunidades que esse marco legal vai trazer, diz respeito à questão de que os sistemas de geração distribuída vão poder fazer emissão de debênture de infraestrutura, né? Então, debêntures incentivadas, o que, para quem está desenvolvendo grandes projetos ou um conjunto de usinas, é uma excelente opção de financiabilidade para esses projetos. Então, isso é um ponto bastante interessante que já tem sido visto com ótimos olhos até para o mercado financeiro. Além disso, quando a gente pensa aí na associação civil, por exemplo, é uma modalidade, né? A associação civil é uma figura bastante comum, por exemplo, quando a gente pensa numa associação de moradores do bairro. Isso é uma associação civil. E hoje, a gente não consegue facilitar que aqueles associados compartilhem créditos de energia de uma única usina. Esse compartilhamento só é possível por meio de uma cooperativa ou de um consórcio. Então, com o projeto, a gente expande essa opção. Isso, gente, vai facilitar o acesso à energia renovável, o acesso à geração própria. Então, a gente tira algumas camadas de burocracia que hoje a gente tem, que acabam significando também, se traduzindo em mais custos para o consumidor e para o empreendedor. A gente teve uma leve redução aí da potência instalada, da potência distribuída para solar, então a potência era de até 5 megas, ela cai para 3 megas, e uma exigência de prestação de garantia de fiel cumprimento, né, que eu até vi que eu fui precedida aqui por um colega, né, por um colega da CEMIG, e um ponto bastante, esse é um pleito bastante forte que a CEMIG mesmo colocou perante o Congresso, perante os parlamentares, que era o quê? Exigir que quando o consumidor vai pedir efetivamente para poder conectar a usina dele, então vai protocolar a solicitação de acesso, ele tenha que dar algum tipo de garantia que ele consegue recuperar, tá, gente? Não é um dinheiro que ele perde, mas que ele tenha que dar algum tipo de garantia, porque se ele desistir de fazer aquele projeto, ele vai precisar efetivamente, né, ou se ele desistir tardiamente, ele perde esse dinheiro, por exemplo. Por quê? Quando esse consumidor recebe um parecer de acesso, que é esse documento de autorização, ele está ocupando um lugar na fila de conexão. Então, se ele demora, né, bastante tempo para comunicar se ele vai ou não fazer esse projeto, ele está ocupando um lugar que poderia ser de outra pessoa e, portanto, a gente precisa evitar esse tipo de conduta que é danosa para o mercado. Daí vem, então, a exigência de uma garantia de fiel cumprimento para projetos acima de 500 kW, nos percentuais que vocês estão vendo aqui. Isso ainda vai ser objeto de regulação pela ANEEL, tá, gente? Outro ponto bastante importante, o PL 5829 permite, né, sistemas híbridos e sistemas de armazenamento, a gente entende que isso vai alavancar bastante o mercado, e a gente tem uma permissão expressa para a iluminação pública poder fazer parte dos sistemas de geração própria. Hoje já é permitido, mas sempre fica um receio de prefeituras, por exemplo, como é que elas fazem isso? Então, com a permissão dentro do projeto, a gente entende que isso vai ficar facilitado.
Já caminhando para o final, só para mostrar para vocês um pouquinho, tentar tangibilizar como é que fica, a gente passa, então, a ter 3 períodos com essa lei, né? Quiçá vira uma lei logo, né? Por enquanto, um projeto. Todo mundo que protocolar a solicitação de acesso hoje ou até 12 meses após a publicação da lei, fica na regra atual até 31 de dezembro de 45. Beleza, isso aí é o que a gente chama de direito adquirido, período de vacância. Quem protocolar o projeto do 13º ao 18º mês de publicação da lei, tem um período de transição de 8 anos, e ao longo desses 8 anos, a partir de 1º de janeiro de 23, ele começa a perder, né, a compensação de uma parcela da tarifa. Esses 4,1 que vocês estão vendo, gente, seria 15% do FIUB, que equivale numa média nacional a 28% da tarifa. Então, 15% de 28% seria 4,1%. E assim sucessivamente, então, ao longo do tempo, ao longo desses 8 anos. O consumidor que protocolar o projeto após o 18º mês de publicação da lei tem uma transição de, efetivamente, 6 anos e não mais de 8 anos. Então, uma transição um pouquinho mais rápida, mas ainda assim, 6 anos, o projeto consegue ter o seu tempo de pagamento, aí, o seu tempo de retorno bastante assegurado. Isso para a maioria dos projetos. Quais são os projetos que têm uma transição mais severa? Os projetos que sejam de alto consumo remoto com usinas acima de 500 kW ou de geração compartilhada quando um único consumidor receber mais de 25% dos créditos. Esses projetos, eles não vão pagar somente o FIUB, eles pagam já 100% do FIUB, 40% do FIUA. FIUB remunera as distribuidoras e FIUA as transmissoras, mais a tarifa de fiscalização do setor elétrico e os recursos de pesquisa e desenvolvimento. Então, eles pagam tudo isso, que equivalem também, numa média, a 29,3% da tarifa. E aí, enquanto isso tudo está acontecendo, nos 18 primeiros meses da lei, a ANEEL vai fazer a conta sobre quais são os custos e os benefícios da geração distribuída, com orientação do Conselho Nacional de Política Energética, e o fruto dessa conta vai passar a ser aplicado a esses consumidores após esse período que eu comentei para vocês, de 6 ou 8 anos. Então, isso é um pouco das conquistas que a gente teve no projeto. Como eu falei, o projeto já foi votado na Câmara dos Deputados, ele segue agora para o Senado Federal. Se o Senado aprovar sem mudanças, ele vai direto para a sanção do presidente da República. Se ele aprovar com mudanças, ele vai voltar efetivamente para a Câmara validar as mudanças que foram feitas, porque a última palavra é sempre da casa que começou o projeto. Então, esse é um pouquinho do que o 5829 traz para a gente. Aqui são só alguns dos nossos associados, eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar com vocês hoje. Sem dúvida alguma, o setor de geração distribuída solar fotovoltaica está vendo somente o começo do seu crescimento. A gente tem muito crescimento e muita expansão vindo aí ao longo dos próximos anos. Queria convidar quem está assistindo a ser um associado da Absolar, se ainda não é. É muito importante que a gente esteja unido no nosso segmento para que cada vez mais a gente consiga desenvolver melhores políticas e melhores condições para o desenvolvimento do nosso setor que faz tanto pela sociedade. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao convite e até a próxima.